Paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o presbítero Florival. E nós estamos aqui, pela misericórdia de Deus, para estudarmos a Palavra de Deus. Ou seja, a revista de escola dominical. E nessa oportunidade que Deus nos concede, nós vamos estudar a lição 6. A lição 6 da classe dos adultos. Na lição 6, o tema da nossa lição é o wesleyismo, é palavra difícil de falar, viu? Wesleyanismo e a chama que deu a forma ao metodismo, à santidade. Então esse aqui é o título da lição. A leitura bíblica em classe está lá em Romanos, no capítulo 10. Vamos ler aqui o texto áureo. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade a doutrina. Verdade aplicada. Perseveraram em oração e vigilância à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo é essencial para não sermos envolvidos pela frieza e indiferença espiritual. A leitura bíblica em classe, que é baseada aqui nesse texto, né? Esse esboço dessa lição, a lição 6, com base em Romanos no capítulo 10, versículo 13, que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele a quem não ouviram? Como ouvirão senão a quem pregue? Como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram o evangelho, pois Isaías diz: o Senhor quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aqui no primeiro tópico nós temos o início do ministério de John Wesley. Primeiro ponto, a influência do pietismo. Terceiro ponto, a influência do pietismo morável. Já aqui no segundo tópico nós temos a pneumatologia wesleyana. Lembrando aos irmãos que a palavra pneumatologia é uma palavra grega, né? A palavra pneuma significa espírito e logia significa o estudo do espírito, a doutrina do espírito. Ou seja, é uma matéria que nós estudamos em teologia, que nós chamamos de pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo estudada conforme a luz da palavra de Deus. Então, a pneumatologia, né, wesleyana, ou seja, o ponto de vista dele, né, a maneira com que ele pregava com relação à operação do Espírito Santo. Segundo ponto, o Espírito Santo atua para a salvação. Terceiro, a experiência na teologia wesleyana. Aqui já no terceiro tópico nós temos o avivamento metodista. Primeiro, os metodistas. Segundo, wesleyanismo, ou wesleyanismo. Essa palavra é difícil de falar. Wesleyanismo e o movimento pentecostal. Esse aqui, irmãos, é o esboço da nossa lição. E eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer aqui um resumo aqui. Não vamos estar lendo todo, né, toda a leitura da revista, porque o tempo é muito curto. Não vamos prolongar muito, vamos deixar aí com 40, 45 minutos, né, de estudo. Vamos fazer um resumo. Porque um vídeo muito longo, muitas pessoas não gostam de ver, né? Um vídeo muito longo aí, 1h30, 1h20.
Porque 1 hora e meia é tratado na escola dominical, né? Esse estudo aqui, essas lições de escola dominical, nós temos um tempo aí de 1 hora e meia para estar estudando. Mas aqui no vídeo nós fazemos um resumo. Não vamos ler tudo, vamos ler aí a metade aí do esboço e vamos estar estudando aqui a palavra de Deus, né? Principalmente para você que é professor de escola dominical, aqui pode te ajudar. Alguns pontos aqui que nós vamos estudar, pode estar aí acrescentando, enriquecendo também a sua aula aos domingos. Essa aula vai ser ministrada dia 9 de fevereiro, é a lição 6 da classe dos adultos. Antes de entrarmos aqui, de iniciarmos aqui o estudo, eu peço para você se inscrever em nosso canal. Amém? Se inscrever no nosso canal, pode fazer comentário que eu vou ler todos os comentários e deixe um joinha aí se você gostar, dessa aula. Então vamos lá. O início do ministério de John Wesley, um clérigo anglicano. Aqui está dizendo aqui que ele era um clérigo anglicano. Aqui no começo, aqui no início, né? John Wesley nasceu em 1703, líder e teólogo e pregador inglês de origem anglicana. Foi o fundador do metodismo, movimento que em sua origem buscava reavivar a teologia e a vida da igreja na Inglaterra. Rejeitado pela hierarquia da igreja inglesa, Wesley passou a percorrer toda a Inglaterra a cavalo anunciar a palavra de Deus, ao ar livre. Seu trabalho causou profunda revolução religiosa na Inglaterra, de maneira mais ampla na América do Norte, ou seja, nos Estados Unidos. Aqui nós estamos aqui no comecinho, né, falando sobre a igreja anglicana. E eu confesso para os irmãos que eu não sabia o que significa, né, igreja anglicana ou a igreja da Inglaterra. Então eu tive que pesquisar aqui em umas fontes aqui confiáveis na internet. E nós vamos aqui ler algumas coisas aqui que eu pesquisei, né? Para que nós possamos entender, né, a questão da igreja anglicana, né? Para você não confundir aí a igreja anglicana com a igreja católica, né? Então, para a gente fazer uma diferenciação aí, para a gente distinguir, né, da igreja católica romana para a igreja anglicana. Então, eu não sabia, né, mais ou menos o que significa a igreja anglicana, então eu tive que pesquisar. E eu vou estar lendo aqui para que nós possamos ter um conhecimento mais aprofundado com relação a essa igreja anglicana, né, que foi a origem, né, ou seja, o John Wesley, ele era membro dessa igreja anglicana, ou seja, dessa igreja que tinha na Inglaterra. Então vamos estar lendo aqui a pesquisa que eu fiz, para que nós possamos compreender mais ou menos aí, né, o que significa a igreja anglicana. A bem da verdade, né, o que nós lemos aqui na revista significa a igreja que era da Inglaterra. Mas esse esboço aqui, esse apanhado aqui, essa pesquisa que eu fiz, vou estar lendo aqui, que vai esclarecer alguns pontos aqui que é importante para a gente entender e se aprofundar realmente nessa igreja anglicana. Aqui, né, tem a origem e os princípios dessa igreja. Primeiro, a igreja anglicana surgiu na Inglaterra no século XVI, durante a Reforma Protestante. Ou seja, essa igreja anglicana ela surgiu através dos protestantes no século XIV e no século XV. Foi através dos protestantes, né? Eu esqueci o nome agora do autor agora, que ele, na Inglaterra, se eu não me engano, João Wycliffe, se eu não me engano, não, João não é João, né? John Wycliffe, se eu não me engano, ele era um protestante lá da igreja da Inglaterra.
né? Então, nós podemos dizer o quê? Que essa igreja surgiu através da reforma protestante, né? Havia, como nós estudamos na lição 3, né? Havia vários protestantes, né? No século XIV e século XV, dessa era cristã. Tinha Martinho Lutero, tinha John Wycliffe, tinha João Calvino, entre outros, que Deus levantou no século XIV e no século XV para protestar contra as heresias da Igreja Católica, né? Nós aprendemos isso na lição 3, sobre os protestantes, né? Os homens que Deus levantou para fazer uma separação lá da igreja verdadeira, da igreja que pregava a palavra de Deus, e da igreja romana que pregava muitas heresias, né? Ou seja, também doutrina de homens. Então, essa igreja anglicana, ela surgiu através da reforma protestante que varreu a Europa naquela época lá. Toda a Europa recebeu, né, a palavra de Deus através dos protestantes, e então ela nasceu nessa época. Foi através dos protestantes que nasceu, né, essa igreja na Inglaterra, a qual John Wesley, ele foi membro e líder nessa igreja. Então vamos aqui ver aqui ainda, né, no segundo ponto. O rei Henrique VIII foi responsável por iniciar a reforma anglicana após a ruptura com o catolicismo romano. Nós vamos ver que esse rei, o Henrique VIII, ele foi alcançado pelo poder de Deus através dos protestantes, se converteu a Cristo, e na Inglaterra, ele sendo rei na Inglaterra, ele rompeu, né, com o catolicismo romano, né? Então nós vamos ver que foi através também desse rompimento que houve, né, desse rei Henrique VIII, e ele foi responsável por iniciar a reforma anglicana, ou seja, através dele, através dos protestantes, que surgiu essa igreja anglicana, a igreja na Inglaterra, a igreja cristã também, né, que deu início através da atitude do rei de romper com o catolicismo. Isso provavelmente no século XVI, como eu pesquisei aqui. Então vamos ver aqui os princípios aqui da igreja, né, da igreja anglicana, ou seja, a igreja da Inglaterra. A igreja anglicana acreditava que a Bíblia é a base da fé e que a salvação é alcançada pela fé. Então nós vamos ver que a igreja anglicana, a igreja cristã da Inglaterra, era a questão da fé, mas a questão da fé bíblica, né? Era uma fé, né, que tinha fundamento bíblico. A palavra de Deus diz que Jesus é o autor e consumador da fé. Ele é o autor e consumador da fé. Está escrito lá no livro de Romanos. Então nós vamos ver que os princípios da igreja anglicana, da igreja cristã, que surgiu na reforma protestante, era através da fé, né? Que a salvação ela era adquirida, ou seja, através da palavra de Deus e através da fé na palavra de Deus, na doutrina da salvação. Ou seja, a pessoa lia a Bíblia e a Bíblia dizia que Jesus morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados para nos libertar e nos salvar, e a pessoa tinha que ter fé naquele texto, nesse texto sagrado da palavra de Deus. Então, um dos princípios aqui da igreja anglicana era a questão da fé na palavra de Deus para obter a salvação, ou seja, no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. O segundo ponto aqui, o segundo princípio, a igreja anglicana reconhece o batismo e a Eucaristia com dois sacramentos principais, ou seja, como um dos sacramentos principais, ou seja, o batismo nas águas e a Santa Ceia, né, que tem também o nome de Eucaristia. Tem também esse nome de Eucaristia, mas é a Santa Ceia que Jesus constituiu. Então vamos ver aqui esse princípio doutrinário aqui da igreja anglicana, que reconhecia o batismo nas águas como ordenança, e a segunda ordenança, a Santa Ceia do Senhor. O terceiro princípio aqui, a igreja anglicana acreditava que o trabalho da igreja é pregar o evangelho
da reconciliação. Aqui entra a questão da doutrina da reconciliação, porque a reconciliação é uma doutrina bíblica. Está lá no livro de Romanos, capítulo 5, né, que Paulo fala sobre sendo justificados, né, através pela fé, né, nós somos reconciliados através de Jesus, através do sangue dele na cruz do Calvário. Então tem a doutrina da reconciliação. A palavra de Deus diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Então nós vamos ver aqui, né, a origem da igreja anglicana. Nós vimos aqui também princípios, os princípios da igreja anglicana. São esses aqui que eu li para vocês, né? São os princípios da igreja anglicana. Nós vamos ver que é totalmente diferente, né, do catolicismo. Aqui, né, a doutrina aqui da igreja anglicana, da igreja cristã, que surgiu no século XVI, através dos protestantes também na Europa e na Inglaterra, que surgiu essa igreja. Então aqui eu li para vocês aqui, para vocês entenderem, né, o que significa a igreja anglicana, a origem da igreja anglicana e os princípios da igreja anglicana, ou seja, as principais doutrinas da palavra de Deus, o que eles pregavam, o que eles viviam e o que eles defendiam também, né, ali na igreja cristã, que é denominada igreja anglicana, ou seja, igreja da Inglaterra. Então, dito isso, nós vamos lá para o segundo ponto. Vamos para o segundo ponto, né? Do primeiro tópico, a influência do pietismo. O movimento pietista cooperou visivelmente para produzir o desenho do metodismo contemporâneo. Na busca integral pela santidade real, Wesley adicionou aos seus estudos perfeccionismo dos pietistas. Dentro desse panorama, Wesley ajuntou seus pensamentos, absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para o testemunho, missão e serviço de uma vida cristã santa. Aqui nós estudamos aqui na lição passada sobre o movimento pietista, né? Esse movimento surgiu, né, da igreja luterana, né, por causa da frieza espiritual, por causa do comodismo, né, a falta de dedicação à palavra de Deus e o relaxo, né, digamos assim, o relaxo espiritual que estava acontecendo na igreja luterana, que nós estudamos na lição passada. Então, surgiu esse movimento que chama de pietismo, ou pietista, né, um grupo de irmãos ali que surgiu dentro da igreja luterana, que eles defendiam várias doutrinas e viviam também, né? As principais doutrinas que eles pregavam eram o batismo com o Espírito Santo, a santidade pelo Espírito, a importância da oração, a importância do novo nascimento, da regeneração, né? E a importância da santidade. Esses pontos aí, doutrinários, eram os principais que o movimento pietista, eles começavam não só a pregar, mas viver, né? Esses princípios da palavra de Deus. Então, teve uma influência muito grande do pietismo na vida desse grande homem de Deus que foi John Wesley. Teve uma influência muito grande na sua vida ali. Visto que esse movimento aí do pietismo, ele não ficou simplesmente na Alemanha, mas ele espalhou, ele se estendeu, né, pela Europa. E John Wesley, ele foi profundamente afetado, ele foi influenciado profundamente, né, pelo comportamento, pelo estilo de vida que esse grupo pietista tinha naquela época. Ele foi profundamente influenciado, né, pela espiritualidade desses irmãos, que era da igreja luterana, né? Ele foi profundamente influenciado pela espiritualidade, né, e pelo estilo de vida que eles tinham. Então nós vamos ver que isso foi muito importante, né? Aqui na leitura diz, olha, Wesley ajustou os seus pensamentos,
absorvendo a influência pietista para uma vida de santidade, para o testemunho, missão e serviço de uma vida cristã e santa. Aqui nós vamos ver que um dos pontos principais aqui, né, era a questão da santidade, né, e o serviço na vida cristã. Ou seja, John Wesley, ele foi um grande homem de Deus, porque ele foi influenciado, né, por esse movimento pietista, e um dos princípios, né, um dos princípios ali que ele observou, ele acatou, ele praticou, era a questão da santidade na vida dele. Então, através da santidade, de ter comunhão com Deus, da espiritualidade, ele conseguiu fazer a obra de Deus, né? Ele conseguiu fazer a obra de Deus, e a palavra de Deus diz que todo vaso que é preparado por Deus, né, o vaso que está santificado, está lá no livro de 1 Timóteo, Paulo fala que todo vaso que é santificado está preparado para o uso da obra de Deus. Então, sem a santificação, não tem possibilidade do crente ser usado por Deus. Sem a santificação, não tem como, não tem possibilidade, né, de o homem de Deus, o presbítero, o obreiro, de um modo geral a igreja ser usada por Deus. Então, Wesley absorveu, né, esses princípios de vivência, da prática da palavra de Deus, né, com relação à santidade. Ele entendeu que para fazer a obra de Deus, para ser usado por Deus no serviço cristão, era preciso ele orar muito, né, muita oração, estudo da palavra e ter uma vida de comunhão com Deus. Vamos aqui para o terceiro ponto do primeiro tópico, a influência do pietismo morável. A extensão do pietismo obteve a sua maior aquisição através de John Wesley, fundador do metodismo. Pode-se assim falar que o pietismo alemão apresentou uma grande influência na vida de John Wesley, pois muitas das suas ideias de Wesley foram guiadas, dirigidas e inspiradas pelos pietistas da Morávia. No ano de 1535, Wesley, o seu irmão mais novo, foram separados e enviados como missionários para a colônia da Geórgia, na América. Aqui nós vamos ver que a igreja anglicana percebeu que John Wesley tinha um chamado missionário na obra de Deus, e a igreja reuniu-se e separou ele para enviar ele como missionário para outros lugares, para outras nações. E um desses países que ele foi enviado foi para os Estados Unidos, América do Norte, para fazer a obra de Deus lá. Então a igreja viu que ele tinha essa capacidade, a igreja viu que ele tinha esse chamado missionário, e a igreja reuniu-se, a igreja anglicana, a igreja da Inglaterra, e enviou ele para os Estados Unidos. Isso é muito importante porque esse relato é muito importante porque tem a ver com as raízes da Assembleia de Deus no Brasil. Porque foi lá através da pregação de John Wesley, através de Deus enviar ele como missionário. Nós vamos ler aqui na frente aqui, foi através da vida dele, né? Através dele como missionário, que o poder de Deus ali se espalhou nos Estados Unidos. Foi através da influência dele que o evangelho ali foi disseminado na América do Norte. E nós vamos ver, né, mais para frente sobre a Rua Azusa, né? Sobre a Rua Azusa, que ali nos Estados Unidos, através desse avivamento espiritual, né, através de John Wesley e através da pregação do Evangelho e do avivamento, que Deus começou a trabalhar naquele país, e foi de lá, né, que nasceu a chama pentecostal das Assembleias de Deus, lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos. Nós vamos estudar isso mais para frente, mas nós vamos ver aqui o início, né, as raízes aqui, o início desse movimento pentecostal, né, que
que depois de alguns anos, no século XIX, ou seja, no começo do século XIX, que Daniel Berg e Gunnar Wingre foram enviados aqui para o Brasil para pregar a palavra de Deus. Então nós vamos ver que teve grande influência, né, desse grande homem de Deus, John Wesley, quando ele foi enviado para os Estados Unidos para pregar a palavra de Deus, né, como missionário. Ele foi enviado da igreja lá, a igreja anglicana. Glória a Deus por isso. Vamos ler aqui o segundo tópico. A pneumatologia wesleyana. Nós já falamos aqui no começo que essa doutrina da pneumatologia é uma disciplina que nós aprendemos no curso de teologia. Pneuma significa espírito e logia significa doutrina ou ensinamento. Então, pneumatologia significa a doutrina do Espírito Santo conforme, né, os ensinamentos sistemáticos da palavra de Deus, né? Ou seja, teologia sistemática no curso de teologia. Então vamos ler aqui. Para John Wesley, o Espírito Santo torna a graça presente no Cristo, na igreja e no mundo. Além disso, a experiência com o Espírito dinamiza a vida cristã, tirando de uma mera devoção assuntos como o novo nascimento, regeneração, evidência da graça da fé em nosso espírito. Seriam, portanto, ações atribuídas à atuação direta do Espírito Santo. Aqui nós vamos ver, né, a importância desse grande homem de Deus, né, de pregar e ensinar, né, a importância do Espírito Santo na vida da igreja, na vida do crente, né, a importância do Espírito Santo, da experiência com o Espírito Santo. Então nós vamos ver que, biblicamente falando, é o Espírito Santo que traz a salvação para a igreja. Jesus falou assim: olha, o Espírito Santo me glorificará. Quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós pregamos que Jesus ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo, mas nós vamos ver que é o Espírito Santo que convence o homem do juízo, do pecado e da condenação. É o Espírito Santo que convence o homem, porque o Espírito Santo ele é uma pessoa. E quando o homem ele recebe a palavra de Deus, o evangelho da pregação, o Espírito Santo convence ele que ele é pecador, o Espírito Santo convence ele que Jesus é o único meio de salvação, a única pessoa que pode salvar. Foi por isso que Jesus falou assim, que o Espírito Santo há de me glorificar. Ou seja, apontar, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade, né? Aplicando a doutrina da palavra de Deus no nosso coração, na nossa maneira de viver, e nos convence de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida que pode nos conduzir à salvação. Então, o Espírito Santo, ele faz, né? ele opera dessa maneira na vida do novo convertido. Então, nós vamos ver que John Wesley, ele enfatizava, né, muito sobre isso. A questão do Espírito Santo na vida da igreja. A questão do Espírito Santo na vida da igreja. Então, isso é muito importante. Não podemos de maneira nenhuma desprezar, né, a doutrina do Espírito Santo. Porque a doutrina, uma das doutrinas mais importantes da Bíblia são a doutrina do Espírito Santo, juntamente com Cristologia, né? Juntamente com Cristologia, amartiologia e soteriologia, ou seja, a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina de Cristologia, a doutrina de pneumatologia. São doutrinas que são essenciais para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento intelectual, né? Das principais doutrinas da palavra de Deus, porque tem a ver com a salvação tudo isso. A doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a doutrina do Espírito Santo e a doutrina de Cristo. Essas quatro doutrinas são essenciais para o nosso conhecimento da palavra de Deus, para o desenvolvimento, né, do nosso entendimento com relação ao pecado e à salvação. Vamos ler aqui no segundo ponto. O Espírito Santo atua para a salvação. Wesley teve a salvação comum, um dos temas centrais dos seus ensinamentos e as suas pregações em toda a sua vivência religiosa. Para ele, a nossa redenção é cultivada
pela obra do Espírito, cuja ação é fundamental no processo da salvação. Isso porque a presença do Espírito Santo no novo nascimento testifica a salvação, proporcionando à pessoa essa segurança. Veja bem como é que ele dava importância, né? A questão da operação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos convence, né, realmente que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, ele dava muita ênfase, ele destacava muito com relação, né, à pregação e à doutrina do Espírito Santo. E é o que nós devemos fazer hoje. Hoje nós devemos estudar sobre o Espírito Santo. Devemos estudar, se aprofundar sobre ele, porque sem o Espírito Santo nós não temos salvação. A palavra de Deus fala assim que o Espírito Santo é o penhor, né? A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o selo em nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos o que? O templo do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é que concede os dons ministeriais, os dons espirituais, o Espírito Santo que nos convence do pecado, o Espírito Santo que santifica a nossa vida, o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Então, uma igreja que não tem o Espírito Santo não foi regenerada, não foi salva, não foi santificada, não anda na verdade. Isso é tão importante que lá Paulo fala no capítulo 8 de aos Romanos, eu não lembro o versículo, ele fala assim, olha, a pessoa que não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Porque o Espírito Santo em nossa vida é o selo. É o selo. A palavra de Deus diz assim que Jesus nos comprou pelo sangue dele na cruz do Calvário. E a presença do Espírito em nossa vida é a comprovação que nós fomos comprados por Deus através do sangue de Cristo. O Espírito Santo é a confirmação, é a constatação, é o selo, né, daquilo que Jesus fez por nós. Então, é a presença do Espírito Santo, né, e através da libertação dos pecados, é uma novidade de vida, uma transformação em nossa vida que vai evidenciar, que vai mostrar, que vai externizar, né, por fora, que realmente nós servimos a Deus em novidade de vida. Então, isto é o que diz a palavra de Deus. Vamos ler aqui o terceiro ponto. A experiência na teologia wesleyana. O sermão de John Wesley era bem diferente dos sermões acadêmicos dos ministros da igreja anglicana. Wesley enfatizava a obra do Espírito Santo na santificação como a segunda obra da graça, inclusive às vezes identificada como o batismo do Espírito. E os que nasceram de novo eram incentivados a ser cheios do Espírito Santo. Nós podemos ver lá em Atos no capítulo 2, quando Jesus fala assim, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então nós vamos ver que a questão de ser cheio do Espírito Santo, ela foi vinculada, né? A questão de ser cheio do Espírito Santo, biblicamente foi vinculado com relação ao batismo com o Espírito Santo. Ou seja, os discípulos lá eram salvos, lá em Atos no capítulo 2, mas Jesus falou assim, ficai em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. Até que do alto sejam revestidos de poder, eles ficaram orando. E Jesus falou assim, olha, buscai e esperai a promessa do Pai. Esperai, ficai em Jerusalém, esperai a promessa de Deus, a promessa de Deus, para que vós sejam revestidos do poder do alto. Então nós vamos ver que a questão de ser cheio do Espírito Santo está vinculado com o batismo com o Espírito Santo. É por isso que na Assembleia de Deus Ministério do Belém, o obreiro, ou seja, o presbítero, o pastor, o evangelista, para ele ser reconhecido como ministro, ele precisa ser batizado com o Espírito Santo. Né? Então nós vamos ver que John Wesley, ele enfatizava isso também, ele queria, né,
que todo aquele que fosse salvo, que aceitasse Jesus como Salvador, ele enfatizava que a pessoa tinha que buscar o batismo com o Espírito Santo, que a pessoa tinha que falar em línguas estranhas, porque era promessa de Deus ali. Então, para ele, ele identificava a questão de ser cheio do Espírito Santo, muitas vezes até com batismo com o Espírito Santo. Mas devemos entender também que ser cheio do Espírito Santo não é só a questão de falar em línguas estranhas, porque os dons ele pode ser imitado. As pessoas podem imitar os dons, ou seja, falar em línguas estranhas. Mas eu quero falar para você que o crente, embora que muitas pessoas tenham esse conceito, né, que aquele que fala em línguas estranhas na igreja, principalmente quando está pregando, as pessoas entendem que aquela pessoa, aquele obreiro, aquela obreira, aquela irmã, pelo fato de estar falando línguas estranhas, está cheio do Espírito Santo. E muitas vezes não é isso. E muitas vezes não é por aí. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que ser cheio do Espírito Santo, primeiro, é ser liberto do pecado, é ter o Espírito Santo, é andar em novidade de vida, e ter o quê? Sobretudo, ter o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, lá em Gálatas, no capítulo 5. Né? Paulo fala sobre o fruto do Espírito. Então, o que acontece? Essa evidência de falar línguas estranhas como um sinal que a pessoa foi cheia do Espírito Santo, não deve ser simplesmente acompanhada só por a questão do dom espiritual. Porque falar línguas estranhas é dom. É dom. Na verdade, tudo que nós recebemos de Deus é dom. A salvação também é um dom. Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a salvação também é um dom de Deus em nossa vida, através da graça e através da fé. Né? Não vem de nós, não é pelas nossas obras, não é por aquilo que nós fazemos. A salvação, né, é através da graça de Deus, através da fé, através da palavra de Deus, através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, o sacrifício vicário, o único sacrifício que Jesus fez. Então nós vamos ver que John Wesley ele enfatizava muito a questão, né, a obra do Espírito Santo na santificação. Né? Então, eu vou ler aqui um trecho aqui que é muito importante, né, que ele fala sobre a questão de ser cheio do Espírito Santo. Wesley recusava-se a separar este testemunho do Espírito do fruto do Espírito, exortando que ninguém presuma descansar num suposto testemunho do Espírito que seja separado do fruto do Espírito. O que ele ensinava? Ele falava, para você ser cheio do Espírito Santo, não é só estar na igreja falando em línguas estranhas. Lá, não. A evidência de você ser cheio do Espírito Santo é no seu dia a dia, no seu testemunho, né? No seu testemunho de santidade, de uma pessoa que é separada do pecado, de uma pessoa que dá testemunho, de uma pessoa que tem o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. E uma das características do fruto do Espírito é a temperança, né? O domínio próprio que a palavra de Deus diz. Então, uma das características importantes é a temperança, é ser temperado, né? Ou seja, a moderação, ali, ou seja, ser equilibrado. Né? Então, ele falava sobre isso, ele falou, tem que ser cheio do Espírito Santo, e essa demonstração de enchimento de poder é preciso mostrar para a sociedade através do testemunho e através do fruto do Espírito, que é a bondade, longanimidade, mansidão, fé, temperança e o amor, né? O amor ali é a primeira característica, né? O fruto do Espírito é amor, é mansidão, é temperança, é domínio próprio, é fé, é longanimidade, é bondade. Então,
Estes são os frutos do Espírito. Vamos aqui para o finalzinho, já estamos aí com 40 minutos. Não vai dar tempo para ler tudo. Aqui no terceiro tópico, que tem muita coisa aqui para ler. E eu não quero me estender muito aqui no estudo. Não quero que o vídeo fique muito longo. Amém? Então vamos lá. O terceiro tópico é avivamento metodista. Segundo Roger Olson, as campanhas evangelísticas promovidas por John Wesley, Charles Finney e George Whitefield marcaram um grande despertamento que se estendeu pela Inglaterra e alcançou a América do Norte. Aqui no segundo ponto aqui do terceiro tópico, né, os metodistas. Os metodistas são cristãos que nasceram de um movimento na Inglaterra, no começo do século XVIII, no período da Revolução Industrial. A origem do metodismo está ligada a 3 nomes: John Wesley, seu autor e organizador, Charles Wesley, seu irmão, escritor de hinos, e George Whitefield, o fecundo orador e reavivalista. Então nós vamos ver que tem a igreja metodista no Brasil, né? Na Inglaterra e na Europa, em muitos lugares do mundo, que o seu fundador é John Wesley. Ele é o fundador da igreja metodista. Eu não sabia disso não, então nós vamos ver, vivendo e aprendendo, né? Nessa lição, nesse primeiro trimestre de 2025, eu estou aprendendo muitas coisas importantes aqui com relação, né, à história da igreja, né? Com relação à história da igreja protestante. E nós vamos aprender muitas coisas aqui importantes, muitas lições importantes para o nosso crescimento espiritual. Por exemplo, eu não sabia que John Wesley era fundador da igreja metodista. Então, ele é o fundador. Irmãos, chegamos aqui no final. Já está com 42 minutos aí de estudo. Vamos parar por aqui. Foi só um resumo aqui da nossa aula. Espero que tenha ajudado vocês aí, principalmente os professores. Aí espero que tenha ajudado vocês, porque esse canal aqui é professor de escola dominical. Eu sou professor também de escola dominical, né? Então aqui este canal são para alunos de escola dominical, são para professores de escola dominical e são também para vocês também aí, né? Você que congrega na sua igreja e não tem escola dominical, se inscreva aqui no canal aqui que vai te ajudar muito aqui as lições, né? Para você que não tem na sua igreja, fique aqui conosco, se inscreva no canal. De todas as pessoas que veem os nossos vídeos, só 14%, 86% das pessoas que não veem os nossos vídeos não se inscrevem no nosso canal. Por favor, nos ajude. Principalmente você que congrega, que gosta de aprender a palavra de Deus. Para você que congrega na sua igreja e lá não tem escola dominical, se inscreva no nosso canal. 84% das pessoas que veem os nossos vídeos no YouTube não são inscritas no nosso canal. Nos ajude, meu querido, que Deus abençoe a sua vida. Nos ajude aí, você que gosta de aprender. Fique aqui conosco, que nós vamos aprender muitas lições importantes para a nossa vida espiritual. Então eu quero pedir mais uma vez para você que chegou até o final desse vídeo, se inscreva no nosso canal e que Deus possa abençoar a sua vida. Quando você for orar, ore por mim também, tá? Ore pelo presbítero Florival, para que Deus possa estar nos abençoando, nos dando mais sabedoria, né? E sobretudo estar diante da presença de Deus, para que Deus possa estar abençoando o nosso ministério, tá bom? Então, na nossa próxima lição, a lição 7 é o movimento de santidade, né? A busca e a perfeição cristã em vida. Movimento de santidade, buscando a perfeição cristã em vida, é a lição 7. Então, chegamos aqui no final. E eu espero você no próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida.
Deus abençoe o seu ministério, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a sua igreja, o seu pastor, e que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida em todas as áreas, amém? Eu fico por aqui, espero vocês no nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.